Ele tinha apenas 16 anos, vestia um uniforme 3 tamanhos maior que seu corpo franzino e carregava no olhar o peso de um império que desmoronava. Hans foi ensinado que os brasileiros eram selvagens, monstros sem alma vindos da selva para destruir a civilização. Mas, naquele inverno sangrento de 1944, nos picos congelados da Itália, o destino o colocou frente a frente com um cano de fuzil e um par de olhos cansados que mudariam sua vida para sempre. O que aconteceu naquele encontro não está nos livros de tática militar, mas nas memórias de um sobrevivente que descobriu que, às vezes, o maior ato de coragem não é puxar o gatilho, mas estender a mão. Prepare-se para conhecer a história proibida do gesto que atravessou décadas e provou que a humanidade é a única força capaz de vencer uma guerra. O vento cortava as fendas das rochas nos Apeninos como se fosse uma lâmina invisível, e para Hans, cada rajada trazia o cheiro metálico da pólvora e o odor acre da morte que se aproximava. Ele não era um soldado de elite, era uma criança de bochechas rosadas e mãos trêmulas, um dos últimos recursos de um regime desesperado que agora sacrificava sua própria juventude nas trincheiras de lama e gelo. O frio era um inimigo tão implacável quanto os aliados que avançavam. Suas botas de couro alemão, outrora orgulho da engenharia alemã, estavam encharcadas, e os dedos de seus pés já não enviavam sinais ao cérebro. Eram apenas pedaços de carne dormente. Hans segurava seu fuzil Mauser com uma força desnecessária, como se a arma fosse a única coisa que o mantivesse ancorado à realidade. Ele se lembrava das aulas na juventude hitlerista, das marchas sob o sol de verão em Berlim, das canções que falavam de glória e de um destino manifesto. Mas ali, sob o céu cinzento da Itália, não havia música. Havia apenas o som rítmico da artilharia distante e o silêncio aterrorizante entre os disparos. A propaganda nazista tinha sido clara. Os brasileiros eram uma força inferior, um exército de mestiços indisciplinados que não aguentariam o primeiro inverno europeu. O locutor da rádio em Berlim ria ao dizer que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar soldados para lutar. Hans acreditava nisso. Ele precisava acreditar que o inimigo era menor do que ele para não sucumbir ao pânico que subia por sua garganta todas as vezes que ouvia o grito de vitória, ecoando das linhas brasileiras. Naquela tarde específica, a névoa desceu sobre a encosta da montanha como um sudário branco, engolindo a visibilidade e isolando o posto avançado, onde Hans e mais 2 garotos da sua idade vigiavam uma passagem estratégica. O medo de Hans era líquido. Ele sentia o suor frio escorrer por suas costas, apesar da temperatura negativa. De repente, a névoa se rasgou. Não houve um aviso, não houve um comando de fogo. Houve apenas o caos. O estalo seco dos tiros de fuzil Springfield e o barulho ensurdecedor de granadas explodindo transformaram o posto em um inferno de estilhaços. Hans viu seus companheiros caírem antes mesmo de conseguirem destravar suas armas. Ele se jogou no fundo da trincheira, cobrindo a cabeça com as mãos, esperando que a terra o engolisse. O som de passos pesados na neve se aproximava. Eram passos rítmicos, deliberados. Hans sabia que era o fim. Ele se lembrou do cartaz que vira em um mural italiano, retratando o soldado brasileiro como um selvagem canibal. Uma caricatura grotesca feita para instilar o terror absoluto. Ele fechou os olhos com força, sussurrando o nome de sua mãe, esperando sentir a baioneta atravessar suas costelas. O ar ao seu redor parecia ter congelado por completo. Quando Hans finalmente ousou abrir os olhos, ele viu uma silhueta recortada contra o cinza do céu. Era um homem baixo, de pele escura, com o rosto coberto por uma barba rala e olhos que carregavam uma tristeza que Hans nunca vira em nenhum oficial. Da SSU, soldado brasileiro apontava o fuzil diretamente para o peito de Hans. O dedo estava no gatilho,
O mundo parou. Hans soltou o fuzil Mauser, que caiu na lama com um baque surdo, e levantou as mãos. As lágrimas agora correndo livremente por seu rosto sujo de terra. Ele esperava o disparo. Ele esperava o ódio que lhe prometeram. Mas o que ele viu nos olhos daquele brasileiro não foi ódio, foi reconhecimento. O pracinha, um homem vindo de um lugar chamado Minas Gerais, que nunca tinha visto neve antes daquela guerra, olhou para aquele inimigo e não viu um soldado do Reich. Ele viu um menino, um guri que deveria estar na escola, não sendo triturado pela engrenagem de uma guerra mundial. O brasileiro não atirou. Ele baixou o fuzil lentamente. Um gesto que desafiava todas as ordens militares de segurança. Ele se aproximou de Hans, que encolheu-se contra a parede de terra, soluçando sem controle. O soldado brasileiro então fez algo que Hans levaria o resto da vida para processar. Ele tirou a luva, revelando uma mão calejada e quente, e a colocou suavemente no ombro do garoto alemão. Não era um gesto de captura, era um gesto de proteção. Naquela fração de segundo, o monstro da propaganda desapareceu, dando lugar a um homem que, apesar de estar a milhares de quilômetros de casa, em uma terra estranha lutando contra uma ideologia que o desprezava, escolheu manter sua humanidade intacta. Hans olhou para cima, o terror dando lugar a uma confusão profunda. O brasileiro sorriu de forma triste, balançou a cabeça negativamente e disse em um português que Hans nunca entenderia, mas cujo tom era universal: acabou, guri. Para você, a guerra acabou, Hans. Não foi arrastado pelos cabelos, nem humilhado diante de uma tropa sedenta de sangue, como os panfletos de Goebbels juravam que aconteceria. O soldado brasileiro, cujo nome Hans descobriria ser Sebastião, o ajudou a levantar da lama com uma firmeza que não era agressiva, mas de suporte. Enquanto caminhavam em direção às linhas brasileiras, Hans olhava ao redor, esperando a qualquer momento que o teatro de bondade terminasse e a realidade brutal começasse. Mas o que ele encontrou, ao chegar ao acampamento da FIB, foi um choque cultural que desmantelou cada fibra do seu treinamento ariano. O acampamento não era uma máquina fria de guerra, era um organismo vivo, pulsante e estranhamente barulhento. Hans viu soldados negros, brancos e mestiços sentados ao redor de pequenas fogueiras, compartilhando o mesmo fumo, rindo das mesmas piadas e, o mais incrível de tudo, comendo do mesmo caldeirão. Para um jovem criado na crença de que a mistura de raças era o sinal definitivo da decadência de uma civilização, aquela visão era uma impossibilidade lógica. Ele esperava ver desordem e fraqueza, mas via uma irmandade que parecia mais sólida do que a disciplina de ferro da Wehrmacht. Sebastião levou Hans até uma tenda médica improvisada. Lá, um sargento brasileiro, com o rosto marcado por cicatrizes de estilhaços, olhou para os pés de Hans. Sem dizer uma palavra, o sargento fez sinal para que ele se sentasse. Com mãos rudes, mas surpreendentemente cuidadosas, o brasileiro removeu as botas encharcadas do garoto alemão. O cheiro de carne apodrecendo pelo frio subiu na tenda e Hans gemeu de dor. O sargento não o insultou. Em vez disso, pegou um par de meias de lã secas, menos as suas próprias meias de reserva menos, e as calçou no inimigo. Aquele calor súbito nos pés de Hans foi como uma descarga elétrica que atingiu seu coração. Ele começou a tremer violentamente, não mais de frio, mas de uma crise nervosa. O mundo que ele conhecia, onde o forte esmaga o fraco e o superior ignora o inferior, tinha acabado de desabar. O sargento percebeu o tremor e, de uma caixa de rações americanas, tirou uma barra de chocolate. Ele a quebrou e entregou o maior pedaço a Hans. O chocolate era amargo e doce ao mesmo tempo. Um luxo que Hans não via na Alemanha há anos, onde tudo era racionado para o esforço de guerra. Enquanto mastigava, Hans observava os soldados brasileiros. Eles falavam alto, gesticulavam muito e pareciam carregar uma melancolia alegre que Hans não conseguia definir. Não havia o silêncio fúnebre das unidades alemãs
que sabiam que a derrota era inevitável. Havia uma humanidade transbordante. Mais tarde naquela noite, Hans foi colocado em um canto da tenda sob guarda. Ele observou Sebastião limpar seu fuzil, enquanto cantarolava uma melodia baixa e rítmica. Não era um hino de guerra, era uma canção de saudade. Através de um intérprete improvisado, um soldado brasileiro que arranhava um pouco de italiano, Hans tentou perguntar por que eles não o mataram. A resposta veio com um sorriso de canto de boca de Sebastião. A gente não veio aqui para matar menino. A gente veio para acabar com quem manda menino para a guerra. Aquela frase ecoou na mente de Hans como um trovão. Pela primeira vez, em seus 16 anos, ele começou a questionar a autoridade dos homens de uniforme elegante em Berlim. Ele percebeu que aqueles selvagens das selvas brasileiras tinham uma sofisticação moral que seus generais nunca possuíram. A propaganda dizia que os brasileiros eram inferiores, mas ali, recebendo um cobertor extra de um soldado que estava ele mesmo, batendo os queixos de frio, Hans entendeu que a verdadeira superioridade não estava na pureza do sangue, mas na pureza do caráter. Ele adormeceu naquela noite, ouvindo o som de um violão ao longe, um som que falava de um país tropical que ele nunca veria, mas que já tinha salvo sua vida 2 vezes em um único dia. Primeiro ao pupalou do fuzilamento e, segundo, ao poupar sua alma do ódio cego. Os dias que se seguiram no cativeiro sob a guarda da Força Expedicionária Brasileira foram, para Hans, uma escola de humanidade que nenhum ginásio alemão poderia oferecer. Ele não era tratado como um prisioneiro de guerra comum, mas quase como um mascote indesejado de uma família barulhenta. Os pracinhas, muitos deles vindos de lares pobres no interior do Brasil, viam naquele garoto de 16 anos o reflexo de seus próprios irmãos e sobrinhos deixados para trás. Houve um episódio que selou o destino de Hans para sempre. Durante um bombardeio de artilharia alemã que tentava retomar a posição, uma granada caiu perto da área onde os prisioneiros estavam agrupados. O pânico foi imediato. Hans se encolheu, esperando a explosão que encerraria sua curta existência. Mas, antes que o estilhaço pudesse atingi-lo, ele sentiu um corpo pesado se lançar sobre o seu. Era Sebastião. O brasileiro usou o próprio corpo como escudo para proteger o inimigo. Quando a poeira baixou e o som das explosões silenciou, Sebastião se levantou, limpou a farda e apenas deu um tapinha no capacete de Hans, verificando se ele estava bem. Não houve discurso heróico, apenas um retorno ao trabalho. Aquilo mudou algo fundamental dentro de Hans. Ele percebeu que o valor da vida humana para aqueles homens não dependia da bandeira que se carregava no ombro. À medida que a FIB avançava e Hans era transferido para a retaguarda para ser entregue aos comandos americanos e eventualmente enviado a um campo de prisioneiros definitivo, ele sentiu uma tristeza profunda ao se despedir dos brasileiros. No momento da entrega, Sebastião se aproximou de Hans. Ele não tinha muito o que dar, mas tirou do pescoço um pequeno escapulário de pano, uma proteção religiosa comum entre os soldados do interior do Brasil. Ele colocou na mão de Hans e fechou os dedos do garoto sobre o objeto. Leva isso, guri, para te levar de volta para tua mãe. Hans não conseguiu segurar as lágrimas. Ele abraçou o soldado brasileiro. Um gesto que era tecnicamente proibido, mas que nenhum oficial presente teve coragem de interromper. Hans passou o resto da guerra em um campo de prisioneiros nos Estados Unidos, mas sua mente nunca saiu daquelas montanhas italianas, enquanto outros prisioneiros alemães ainda discutiam táticas e mantinham a arrogância do Reich. Hans permanecia em silêncio, segurando o pequeno escapulário. Ele se tornou um pária entre os seus, pois se recusava a participar de conversas que diminuíssem os aliados, especialmente os brasileiros. Quando a guerra finalmente acabou e a Alemanha foi dividida e destruída, Hans voltou para uma Berlim que era um amontoado de escombros. Sua família tinha sobrevivido por milagre, mas a alma da nação estava morta. Hans, no entanto, trazia algo diferente. Ele não trazia o ressentimento da derrota,
mas a semente de uma nova vida. Ele começou a trabalhar na reconstrução da cidade, mas seu objetivo de vida tinha mudado. Ele queria entender como um povo tão diferente do seu podia ser tão mais humano. Ele estudou, trabalhou e, com o passar das décadas, tornou-se um homem de negócios bem-sucedido na Alemanha Ocidental. Mas todas as noites, antes de dormir, ele olhava para uma pequena caixa de madeira em sua cabeceira. Dentro, além de fotos de sua própria família, estava o escapulário desbotado e um pedaço de papel amarelado onde ele tinha anotado, foneticamente, o nome de Sebastião e o nome de uma cidade que ele mal conseguia pronunciar: Belo Horizonte. Hans sabia que tinha uma dívida que o dinheiro nunca poderia pagar. Ele tinha sido salvo não apenas da morte física, mas de se tornar o monstro que o sistema queria que ele fosse. O gesto do pracinha tinha dado a Hans a chance de crescer, de ter filhos e netos, de ver a Alemanha se tornar uma democracia. Cada sorriso de seus netos era, de certa forma, um presente daquele soldado brasileiro que escolheu o pão em vez da bala. E Hans decidiu que não morreria sem antes dizer obrigado na língua daquele homem. 40 anos haviam se passado desde que a neve da Itália tinha sido manchada pelo sangue e pela pólvora. Hans agora era um homem de cabelos brancos, com as mãos marcadas pelo tempo, mas com a memória vívida como se o encontro tivesse ocorrido ontem. Em 1984, ele finalmente desembarcou no Rio de Janeiro. O calor úmido e o brilho do sol brasileiro foram um choque para quem estava acostumado com a sobriedade europeia. Mas Hans sentiu que estava chegando em casa, mesmo sem nunca ter pisado ali. Ele contratou investigadores e buscou nos arquivos militares da FB. Ele tinha apenas um nome comum e uma descrição de 40 anos atrás. Muitos lhe disseram que era impossível, que muitos veteranos tinham morrido ou desaparecido na pobreza. Mas Hans não desistiu. Ele viajou para Minas Gerais, seguindo pistas de registros de pensões de ex-combatentes. Finalmente, em uma pequena casa de paredes simples, em um bairro operário de Belo Horizonte, Hans parou diante de um portão de ferro. O coração de um homem de quase 60 anos batia com a mesma força do garoto de 16 na trincheira. Um homem idoso estava sentado em uma cadeira de balanço na varanda, fumando um cigarro de palha e olhando para o nada. Seus olhos ainda tinham aquela mesma tristeza profunda e cansada que Hans nunca esqueceu. Hans se aproximou lentamente. Ele não precisou de intérprete dessa vez. Ele abriu a mão e mostrou o escapulário de pano, agora quase cinza pelo tempo. O idoso parou de balançar a cadeira. O cigarro de palha caiu de seus dedos. Sebastião se levantou devagar, as pernas pesadas pela idade, e caminhou até o portão. Ele olhou para o homem elegante à sua frente, vestindo um terno europeu, e depois olhou para o pequeno objeto na mão dele. Um sorriso lento e desdentado começou a se formar no rosto do veterano. "O guri!" sussurrou Sebastião, a voz falhando. Hans não aguentou. Ele chorou, como um menino que tinha sido salvo na neve. "Você me deu o pão!" disse Hans em um português esforçado. "Você me deu a vida." Naquela tarde, na varanda de uma casa humilde em Minas Gerais, a Segunda Guerra Mundial finalmente terminou para Hans e Sebastião. Eles passaram horas conversando, misturando alemão, português e gestos. Sebastião contou que nunca tinha esquecido o rosto daquele menino e que sempre rezava para que o escapulário o tivesse protegido. Hans contou sobre sua família, sobre sua empresa e sobre como, em todos os momentos difíceis de sua vida, ele se lembrava do brasileiro que se jogou sobre ele para protegê-lo de uma granada inimiga. Hans ofereceu ajuda financeira, queria levar Sebastião para os melhores hospitais, queria lhe dar o conforto que a pátria muitas vezes negou aos seus heróis. Mas Sebastião recusou com a mesma dignidade simples de 1944. "Eu já ganhei meu pagamento, guri. Ver você homem, com vida, é tudo o que eu precisava." Hans voltou para a Alemanha, mas manteve contato até o último dia de vida de Sebastião. O gesto do pracinha
não mudou apenas o destino de um garoto alemão. Mudou a percepção de todos que conheceram a história de Hans. Ela se tornou uma lenda local em sua cidade na Alemanha. Um lembrete de que a guerra é feita por políticos, mas a paz é construída por soldados que se recusam a odiar. Hans morreu anos depois, deixando em seu testamento uma doação generosa para instituições de caridade em Belo Horizonte, em nome do soldado Sebastião. A história desses dois homens serve como um farol de esperança. Em um mundo que insiste em nos dividir por fronteiras, cores de pele e ideologias, o gesto de um brasileiro que viu um ser humano onde deveria ver um inimigo permanece como a prova definitiva de que a bondade é a linguagem mais poderosa da Terra. Hans entrou na guerra como um prisioneiro da ideologia e saiu dela como um homem livre. Tudo porque um soldado vindo de um país de carnaval e sol decidiu que, na neve da Itália, o que o mundo mais precisava não era de mais um herói de guerra, mas de um homem que soubesse dividir o pão e poupar uma vida.